E hoje eu vou falar para vocês, não de um produto, mas de uma dupla de produtos que depois, para quem quiser, eu vou falar para vocês porque que esses dois produtos salvaram a minha vida, tá? Apesar de parecer assim, jovial, eu sou uma pessoa já que está na terceira idade, que vai ser a terceira idade em dezembro. E eu vou falar para vocês sobre esta dupla, que faz parte do Daily Mais Um, tá? Para quem não conhece, esse aqui é um formato de produtos, né, que servem para... tem certas funções, o conjunto da utilização desses dois produtos. E o que eu escolhi, né, justamente falar sobre um pouco para vocês sobre equilíbrio intestinal. Você entendeu? Então, eu tenho uma frase muito interessante que diga: faz cocô bem que você vive bem, tá? Então, se você tem um funcionamento do seu intestino muito bom, você vai ter uma vida boa. E quando desarranja isso, você não vive bem, você passa apertos. Então, essa solução desses dois produtos, ela vai te ajudar muito em relação a isso. Mas eu vou falar um pouco mais sobre o porquê cuidar do intestino, né? Que é importante, né? O intestino, né? Vamos voltar para a aula de biologia lá do primário, tá? O intestino nosso ele é composto por dois tipos de intestino, né? O intestino delgado, né? Que é a primeira parte do intestino, que é a que sai lá do estômago e recebe lá o bolo alimentício, né? E ele é comprido, né? O intestino delgado ele é comprido e ele que absorve basicamente, né? A maioria dos nutrientes, né? É ali que se absorve, né? E ele absorve pouca água. Depois que passa por todo esse trâmite do intestino delgado, o bolo ele passa para o intestino grosso, que é a etapa final, a parte mais curta, né? E essa parte curta ela é responsável por 60% da absorção de água do corpo. Por isso que quando a gente tem desarranjo intestinal, a gente desidrata muito rápido, porque você está com uma falta de funcionalidade dessa parte do intestino. O intestino ele é composto por bactérias benéficas e bactérias que não são tão benéficas, que essas bactérias são as que elas digerem, ajudam na digestão do estômago. Então, você ter isso balanceado perfeitamente faz com que você tenha o trato intestinal funcionando muito bem. A microbiótica intestinal, tá? Então, são 4 funções, né, que o intestino tem, né? O intestino, né, dentro, ele é cheio de micropelos, que a gente não consegue ver, mas são micro pelinhos, tá? Então, ele tem a função metabólica, né, a digestão de ingredientes digeríveis, tá? A função de barreira, tá? Que ele produz, né, compostos que evitam a proliferação de bactérias que não são boas, tá? Que existem lá no intestino. Então, você não pode deixar que essas bactérias elas proliferem. Então, você tem um mecanismo lá do teu intestino que controla isso e evita com que essas bactérias se proliferem. Então, você tem essa função de controle. Tanto é que quando você come alguma coisa estragada, você fere essa barreira e essa proliferação dessas bactérias nocivas, ela cresce muito e você tem um desarranjo intestinal. Mas você tem o intestino sempre tentando segurar essas bactérias boas. E você tem a função da defesa, né? O desenvolvimento do sistema imunológico intestinal, ele produz, né, tipo um muco que segura, né, fica segurando. E ele é o principal fator para você desenvolver o teu sistema imunológico. Então, ele também tem essa função. Então, o que acontece? O intestino, ele gera um tipo de um muco, né, que é benéfico para manter, né, toda essa funcionalidade, essas 4 funções que ele tem. Então, você manter isso funcionando perfeitamente é ótimo para a tua saúde, porque você tem um sistema imunológico muito bom e você vai ter uma vida muito mais saudável, mantendo isso aí equilibrado, tá?
O consumo de fibras, isso é muito importante. Por que que a gente precisa consumir fibras? Para você manter o seu intestino funcionando direito. Você tem dois tipos de fibras, né, que existem ali naturais, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, né, elas ajudam na formação desse gel gástrico, né, essa mucosa que fica no intestino, você entendeu? Ela faz você esvaziar, né, o esvaziamento gástrico, você faz isso aí passar rápido, ela ajuda na fermentação e na saciedade. Que alimentos que você pode comer que te produzem ou trazem para você esse tipo de fibras solúveis, tá? Aveia, cevada, sementes, soja, maçã, limão, banana, laranja, morango, cenoura e batata. Então, a maioria desses alimentos, eles têm fibras solúveis, você entendeu? Que te ajudam na digestão. Do outro lado, você tem as fibras insolúveis, tá? As fibras insolúveis, elas, como dizia um colega que também manja muito disso, ela meio que cria, né, uns pelinhos no bolo, né, no bolo que vai passando pelo intestino, e isso aí vai limpando, né, vai meio que raspando todo o trato intestinal. Então, ele ajuda muito, né, as fibras não solúveis, né, nesse fluxo, né, para que tudo ande mais rápido e que ande, né, que não fique com o intestino preso. Então, e onde você pode encontrar esse tipo de fibras, tá? Em farelo de cereais, grãos, nozes, amêndoas, frutas diversas, como pera, maçã com casca, né? Não é maçã sem casca, tá? Então, a ingestão desse tipo de fibra, tá? Em média aí 25 gramas por dia, ajuda muito você no trato intestinal. Então, isso é muito importante, tá? Então, o que que acontece? A Nutrilite da Amway, tá? Ela tem uma solução para você manter esse trato intestinal funcionando muito bem, com um equilíbrio muito bom, que é composto desses dois produtos, do Daily Plus e da fibra em pó. O Daily Plus nada mais é que o nosso multivitamínico orgânico, tá? Entendeu? Puxa, ele tem todas as vitaminas, tem vitamina B, vitamina A, C, D, B5, que te ajudam a manter o corpo em forma, tá? Para poder continuar tendo um equilíbrio intestinal muito interno. Então, sobre o dele, é um multivitamínico orgânico, um dos melhores produtos que a gente tem de suplemento alimentar, tá? Em conjunto com a nossa fibra em pó, isso aqui, esse conjunto desses dois produtos, eles vão trazer para você um equilíbrio intestinal fantástico. A fibra em pó da Nutrilite Amway, ela contém 3 fontes naturais de fibra solúvel, tá? Raiz de chicória, goma guar e maltodestrina. Então, são aquelas fibras que não se dissomem, que elas vão acompanhando o bolo no trato intestinal. E eles são uma fonte prebiótica. Ela ajuda as bactérias benéficas a se manterem e a se proliferarem para não deixar as bactérias ruins se proliferarem. Então, ajuda muito nesse tipo de... Então, assim, ajuda no trato intestinal, você, digamos assim, você esvazia muito mais rápido, com mais frequência, para aquelas pessoas que têm problema de prisão de ventre. Essa dupla de produtos aqui é fantástico, tá? Então, faz parte do programa dele, mais um. Vamos lá. Então, como identificar se você precisa disso aqui? Então, eu coloquei um exemplo meu aqui. Você quer aumentar o consumo diário de alimentos ricos em fibra solúvel, como aveia? Eu já vou falar para você, eu não como todo dia tudo isso que está aqui. Eu não como maçã, mamão, manga, abacaxi, cenoura todo dia. Não tenho como. Então, eu gostaria de aumentar. Eu acho que falta... Você acha que falta fibra para você no seu bem-estar? Assim, se eu já não como, eu acho que falta mesmo. Você consome alimentos preparados fora de casa e nutricionalmente pobres, como frituras, cachorro-quente, hambúrguer, coxinha, empadinha, essas coisas? Nossa, eu sou uma tranqueira para isso. Então, eu como muita porcaria. E aí, outra coisa, você bebe menos do que 4 copos de água por dia? Não, nesse quesito eu falo, não, eu tomo muita água. Porém, o que acontece? Se desses 4 quesitos que estão aqui listados, 3, pelo menos 3, você identificou que sim, você precisa, então eu sugiro você pensar em consumir essa solução. Tá? Se pelo menos 3 dos 4
você é um forte candidato a ser convidado a consumir essa solução para poder melhorar o seu equilíbrio intestinal. Vamos lá. E como é que toma? Isso aqui também revolucionou um pouco minha vida. O que acontece? De manhã cedo, quando a gente acorda, eu tomo já o tabletinho do Delio, do multivitamínico, tá? De manhã cedo, que é para ter a vitamina para o resto do dia. Logo depois do café da manhã, entre o café da manhã e o lanchinho das 10 da manhã, tá? Eu tomo um suco, tá? E nesse suco eu dissolvo essa fibra, ela não tem gosto de nada, gente, é muito interessante. Eu tomo um suquinho, tá? E eu tomo esse suquinho e, pum, tá ali a minha primeira dose de fibra. Depois eu como uma torradinha, um biscoitinho e aí continua o trabalho. No almoço, junto com o almoço, tá? Eu vou lá no copinho d'água do almoço, e também não altera o sabor, é muito interessante, não tem sabor isso aí. Eu jogo essa fibra de novo e junto com o almoço eu tomo essa fibra. Gente, e aí é desse jeito que a gente toma essa dupla de produtos. É impressionante o resultado que você tem se você segue essa sugestão aqui. É maravilhoso. O teu intestino vai funcionar igual um reloginho, sem problema, simples e de forma fantástica. Tá? Então, você tendo o teu intestino funcionando bem, você vive bem. Lembre-se sempre disso. Não é bem assim a frase, mas é algo parecido. Tenha o seu intestino funcionando bem, que você vive bem. Então, essa aqui é a sugestão para você ter um equilíbrio intestinal muito interessante, usando 2 produtos que a gente tem no nosso portfólio de produtos da Nutrilite. Bom, quanto custa, tá? A dupla. Olha, eu inclusive puxei com uma promoção, tá? Eu não sei até quando dura essa promoção, mas está tendo uma promoção que eu peguei de 10% de desconto, que é interessante. Tendo essa promoção de 10% de desconto, você vai pegar pela dupla R$265, tá? Os dois. Tá? Ele costuma ser um pouco mais caro, é por volta de 295, mas você tem aí 10% de desconto. Você receberá por a compra desses 2 produtos 32,77 pontos de valores. E por quanto você pode vender isso? Você pode vender essa dupla de produtos para clientes que você venha a desenvolver por R$420, que vão te trazer um lucro de R$155. Então, é uma dupla muito, muito interessante para você desenvolver. Se você tem aquele amigo, você tem aquele conhecido que vive reclamando de irregularidade no seu trato intestinal, esta solução é fantástica. E eu vou te dar um exemplo. A minha irmã, a minha sobrinha, ela tinha muito problema de constipação, ela tinha muito problema de prisão de ventre. A minha irmã começou a dar isso aqui para minha sobrinha menor de idade. Ela tinha 10 anos quando ela começou a tomar isso aqui. E olha, eu vou falar para você, resolveu. E eu vou falar para você, até hoje nunca mais ela teve problema, porque ela continuou usando isso aqui, ela não larga isso aqui, é muito bom esse tipo de produto. Esse produto aqui, essa dupla de produto, ele ajudou a salvar minha vida, porque eu tenho divertículos, tá? Com a idade eu acabei desenvolvendo divertículos, e eu tive uma inflamação desses divertículos que chama-se diverticulite. E se eu não tivesse tomado esses 2 produtos aqui durante aquele tempo, essa diverticulite podia ter suturado e eu teria um problema muito sério, porque eu ia ter que arrancar um pedaço do intestino e essas outras coisas. Esse produto, por ter tomado, segurou muito a minha diverticulite. Então, os divertículos eles inflamaram, teve uma pequena fissura microscópica, porém, ela foi revertida em 3 dias. Eu fiquei 5 dias na UTI tomando antibiótico, mas por causa disso aqui, eu estou aqui com vocês falando completo, sem ter feito nenhuma cirurgia para poder arrumar essa questão. Desde então, realmente, eu venho comprovadamente falando assim, tome, porque isso aqui vai manter a regularidade do seu intestino funcionando. E intestino que funciona bem, você vive bem.